Beleza, pessoal? Professor Joaquim Salvador, mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre programação orientada a objeto com JavaScript. Nessa aula, especificamente, vamos falar sobre herança. Então, sem mais delongas, vamos à aula. Pessoal, na aula passada, a gente falou sobre encapsulamento e a gente falou do protegido, né? O protegido é uma convenção, tá? Esse underline não tem poder de bloqueio aqui, não. Então, se você olhar aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui M, o sexo M, ó. E aqui vou pedir para ver o sexo da pessoa com aquela variável. Então, ele apresenta para mim, tá bom? Isso aqui é mais para questão de convenção, para você saber como programador que o cara que criou essa classe não queria que essa variável fosse acessada de maneira direta, mas sim acessada via métodos, tá? Porque tem algumas modificações que ele faz durante o método, no uso dela, tá bom? Então, ela por convenção. Precisa bloquear de verdade, aí você usa o privado, tá bom? Então, beleza. Você pode estender uma classe. Ou seja, criar uma classe a partir de uma classe pai. Vamos criar uma classe funcionário aqui, ó. Class funcionário. E vamos dizer que ela extends pessoa. Logo, todo funcionário vai ser uma pessoa. Então, todo funcionário vai ter as mesmas características da pessoa. Se você chamar aqui, ó, agora new funcionário, e der um vardam, um console.log aqui no J, olha o que vai acontecer. Você vai ver aqui que ele tem as mesmas características, certo? E você pode criar características que só o funcionário tem. Por exemplo, você pode colocar aqui que o funcionário ele vai ter um salário, certo? Um salário. E aí você pode criar um construtor para receber esse salário aqui. Então, construtor. E aí você bota, por exemplo, os parâmetros do construtor anterior, né? O nome, o nascimento e o sexo. Certo? E aí, por fim, você bota o salário, certo? Aí aqui, ó, nesse caso, preste atenção, o nome, ele é privado, então você não vai conseguir acessar o nome direto, certo? Você não vai conseguir acessar o nome direto. Então você pode chamar a classe construtor do pai usando o método super, ó. Super, aí você passa o nome, o nascimento e o sexo. Certo? Que são os parâmetros do pai aqui, ó. Então você chamou esse construtor aqui usando aquele super. E aí agora você vai colocar aqui o bis.salário recebe salário. Pronto, então você criou o construtor, tá tudo funcionando, tudo perfeito, tá bom? E aqui quando você passar agora, você vai passar o salário do cara aqui. Ó. Então tudo certo, tudo funcionando, certo? Ó. E aí você já tem um salário aqui de 5.000, tudo certinho. Você também pode sobrescrever o método, né? Então, por exemplo, o getSexo. Hoje, o getSexo, eu vou botar assim, j.sexo. Ele está chamando o sexo lá do pessoa, tá? Então, você pode sobrescrever esse sexo do pessoa. Como que você faz isso? Você faz assim. E aqui você pode colocar o que você quiser. Tanto que agora ele já ficou indefined. Por quê? Porque ele não está mais atrelado a esse campo. Né? Já tem um sexo lá, eu posso tirar esse S aqui. Tá? Já tem um sexo aqui. Então ele não está mais atrelado a esse campo aqui, desse sexo aqui de cima. E aqui eu posso reescrever esse método. Então você pode vir aqui e colocar, por exemplo... deixa eu copiar aqui de cima. Ó. Posso colocar aqui nesse caso específico que ele vai ser todo masculino, ou todo maiúsculo masculino e todo maiúsculo feminino. E aí você já vê que ele imprimiu tudo maiúsculo, tá vendo? Então eu sobrescrevi aquele método. Isso aqui é o conceito de sobrecarga na orientação a objeto. É você herdar as características de uma classe pai e alterar alguma dessas características na classe filho, algum método, algum atributo, tá bom? Você pode, por exemplo, também, ó,
chamar o método da classe Py dentro de um outro método. Então, por exemplo, aqui dentro você poderia dizer assim, ó, em vez de eu retornar tudo maiúsculo, você poderia retornar o seguinte, ó, this.nome. Aí eu vou concatenar. Aí, ó, o nome ele é do método pessoa e é privado, então eu não tenho acesso. Eu teria que ter um método para retornar o nome aqui. Então eu vou criar um método nome. Get nome return this. Estou criando no pessoa, tá? This.nome. Agora sim, ó, this nome mais. E aqui eu vou chamar o método do Py, ó, super.sexo. Então eu chamei o método do Py e chamei também outro método aqui. Só que eu chamei o thisNome por quê? Porque eu estou usando esse getNome, ele estende para cá. Então tanto faz eu usar o this como o super, vai funcionar belezinho, tá? Então apareceu aqui, ó, Joaquim é do sexo feminino, né? Vamos alterar. Não era para estar dando sexo feminino, tá? Ah, é porque aqui tá S. Tá S e a gente mudou a variável para underline sexo. Então eu vou alterar aqui, ó. Underline sexo. Pronto. Aí agora sim, Joaquim é do sexo masculino. Aí funcionou belezinha. Então, ó, nós criamos uma classe funcionário, adicionamos um salário para ele, certo? Além do que já tinha nas características pessoas, e a gente agora consegue, através dessa herança, acessar tanto os métodos da pessoa quanto do funcionário aqui, tudo bonitinho. Então, se eu botar assim, ó, get salário, return this.salário. E aqui você pode colocar assim, ó, j.nome mais recebe j.salário por mês. Então, o que você fez? Você mandou ele imprimir aqui, ó, Joaquim recebe 5.000 por mês, tá? Então, você já fez aqui um método também, get salário, que só existe na classe funcionário. Notem que se eu voltar para a pessoa aqui, ó, já vai dar erro, tá? Dizendo que não existe, ó, undefined por mês. O quê? Ele está dizendo que não existe salário na pessoa. Então, já está funcionando belezinha a nossa herança, ok? Então, basicamente, nós já vimos o encapsulamento, a herança e a sobrecarga. Então, nós não temos muito mais do que para ver aqui em orientação a objeto com o JavaScript não, tá? Como a gente vai focar em front-end, a gente não tem muita coisa a mais para ver. Eu vou fazer uma última aula, que é uma aula de encerramento, onde eu vou explicar uma outra maneira de você também usar a orientação a objetos no JavaScript, tá? E aí a gente encerra esse conteúdo e vai logo para a prática, que é fazer o nosso joguinho, que aqui só foi a introdução para vocês entenderem o que eu estou fazendo no joguinho lá. Então, forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!